Olá, meu nome é Delcio Gonçalves, sou médico cardiologista, mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Estou aqui para falar sobre o meu artigo publicado na edição de janeiro-fevereiro da International Journal of Cardiology Science com o título Doença cardiovascular em pacientes com espondilite anquilosante no ambulatório de reumatologia. Bem, todos nós conhecemos a associação entre inflamação e doença cardiovascular. Isso pode se tornar particularmente importante em pacientes portadores de doença autoimune, como a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico, onde há reconhecido um incremento da mortalidade cardiovascular e da pontuação de risco cardiovascular nessas pessoas. Contudo, na doença autoimune da espondilite anquilosante, essa associação é mais controversa. Há dúvidas quanto à contribuição da inflamação na observada maior mortalidade cardiovascular dessas pessoas. Então, nós tivemos a ideia de buscar a presença de doença cardiovascular nos pacientes com espondilite anquilosante atendidos no nosso ambulatório, tentando correlacionar o grau de comprometimento da doença e a inflamação com a presença dessas doenças. Para tanto, selecionamos 42 pacientes regularmente atendidos no ambulatório de espondilite anquilosante da universidade e comparamos com um grupo controle de 50 pacientes, funcionários da instituição, isentos de doença autoimune. Os diabéticos foram excluídos para evitar o viés de uma outra causa de inflamação crônica que não fosse a doença autoimune. Todos os pacientes foram rastreados conforme a ocorrência de fatores de riscos clássicos para doenças cardiovasculares. Além disso, eles foram pontuados conforme a stratificação de risco global para a doença cardiovascular e buscamos a ocorrência de doença cardiovascular tanto nas suas formas mais avançadas, como insuficiência cardíaca, valvulopatia, infarto, AVC e doença vascular periférica significativa, mas também na presença de doença cardiovascular nas suas formas mais iniciais, subclínicas, através da avaliação do índice tornozelo braquial, da microalbuminúria e do índice espessamento íntimo de carótida. Os pacientes também foram avaliados conforme o grau de comprometimento da doença autoimune através de scores específicos para tanto como BASME e BASF e também conforme a sua inflamação com a dosagem de PCR retrossensível e interleucina 6, uma interleucina bastante relacionada à aterosclerose. Os nossos resultados então. O tempo médio de exposição à doença autoimune foi de 10 anos. Ambos os grupos estavam expostos de maneira semelhante aos fatores de riscos cardiovasculares. Com relação à doença cardiovascular manifesta mais avançada, com exceção do bloqueio de ramo direito, não houve diferença entre os grupos. Contudo, na sua forma subclínica, a espessura íntima de carótida foi significativamente maior no grupo de espondilite anquilosante quando comparado ao grupo controle. Nós encontramos também uma correlação positiva entre o tempo de exposição de doença e uma idade maior que 40 anos, a presença de espessura íntima de carótida alterada. As placas de carótida também estavam mais presentes, de maneira significativamente estatística positiva, nos pacientes com espondilite anquilosante acima de 40 anos do que naqueles acima de 40 anos e sem doença espondilite anquilosante. Lembrando que a exposição aos fatores de riscos clássicos para a aterosclerose eram semelhantes entre os grupos. Então, nós acreditamos que a presença da espondilite anquilosante é um fator de risco adicional à presença de doença cardiovascular, pelo menos na sua forma subclínica, podendo embasar talvez uma conduta mais agressiva, mais específica de proteção cardiovascular para esses pacientes. É isso, obrigado pela atenção, boa leitura.